Dá para vocês visualizarem? Dá para ver? Dá para ver, pessoal? Digam aí se dá. Dá, Alberto. Dá para ver, né? Beleza. Ó, pessoal, na aula de hoje, na aula passada, nas aulas anteriores, a gente estava vendo um pouco, né, das teorias da biogeografia, mas para a gente entender melhor sobre essas teorias, é melhor a gente falar sobre um conteúdo anterior a isso, certo? Que é o conteúdo de evolução, principalmente de evolução das espécies, certo? E esses dois teóricos, o Lamarck e o Charles Darwin, eu acho que o Darwin é o que vocês mais conhecem, né? Vocês conhecem a teoria que o Darwin criou, que o Darwin fez? Alguém sabe dizer quem foi Charles Darwin? Alguém sabe dizer? Lembro não, Alberto, mas eu já vi no darwinismo aí. Darwinismo, né? É uma das teorias dele, do darwinismo. A gente vai ver durante a aula essas duas teorias, certo? As duas teorias da evolução do Lamarck e do Charles Darwin, certo? Então a gente vê que a variedade dos seres vivos no planeta é algo que o ser humano sempre foi fascinado, certo? Desde da história da humanidade, o ser humano sempre teve essa curiosidade, né, para ter descoberta e tentar entender como é que os seres vivos eles interagem, como é que os seres vivos evoluem. Então, desde a época que o ser humano desenvolveu o hábito, né, e a forma de viver em comunidade, ele sempre tentou explicar, ele sempre tentou tentar entender as coisas. É tanto que, por exemplo, na antiguidade, a humanidade entendia que as mulheres ficavam grávidas porque elas ficavam tomando, tipo, não banho de sol, né? Mas tomavam banho na lua. Elas saíam na época de lua cheia e isso fazia com que elas engravidassem, certo? Eles tentavam entender e tentavam fazer correlações, principalmente dos seres humanos com a natureza, certo? Então, não querendo falar de religião, mas algumas coisas que tem na Bíblia, né, principalmente no Velho Testamento, foram explicadas por eventos da natureza, certo? O ser humano sempre tentou explicar. Por exemplo, a Sodoma e Gomorra. Vocês lembram dessa história de Sodoma e Gomorra? Alguém sabe dizer? Eu conheço Passou o até livro. Alguém lembra? Alguém sabe dizer qual é a história? Eu só conheço o livro, professor, mas eu nunca li. Eu sei que é um livro. Ele está dentro do livro de Gênesis, certo? Da Bíblia. A história de Sodoma e Gomorra eram duas cidades que elas não obedeciam às leis de Deus. Então Deus, como punição, destruiu as cidades, destruiu essas duas cidades, certo? Isso eu estou resumindo muito, certo? Não tem uma explicação por dentro, mas em resumo é isso. E explicando pela natureza na época, pesquisadores viram que naquele tempo uma erupção vulcânica atingiu aquela região por volta daquela época, né, de 6, 7 mil anos atrás. Então, você vê que o ser humano, ele sempre tentou explicar algo que acontece com ele de formas que ele podia entender na época, né? Aí, pessoal, depois disso, a gente vai ver duas teorias que a gente falou um pouco na aula passada, mas hoje a gente vai aprofundar mais, que é o fixismo e o evolucionismo, certo? O fixismo, ele diz que as espécies nunca foram alteradas, elas são imutáveis, né? Como a gente viu lá da época, a gente estava falando sobre a Arca de Noé, né? Que os animais sempre vieram da Arca de Noé e eles continuaram os mesmos animais. E o evolucionismo, que os animais foram se transformando, né? Foram se transformando em outras espécies ao longo do tempo, certo? Então, o fixismo é mais baseado na religião, certo? É uma teoria filosófica, né, lá do século XVIII, e ele vai dizer que todas as espécies
elas têm um poder divino. Então, elas foram criadas pelo ser maior, né? Pelo ser divino. E elas permaneceram assim, imutáveis por toda a existência. Então, por exemplo, se existiu coelho agora, o coelho, ele existe porque foi uma criação divina, certo? Dependendo da religião, mas foi uma criação divina. Então, o coelho sempre existiu ao longo dos milhares de anos, né? Que relata essa teoria, certo? Então, as teorias fixistas, elas vão basear, principalmente no criacionismo, né? Alguém já viu essa teoria criacionista, né? Criacionismo versus a teoria do Big Bang, né? A teoria do criacionismo é que Deus é o criador de todas as espécies de tudo, né? A gente, muito baseado no livro de Gênesis, da Bíblia, diz que Deus é o criador de tudo, de todas as espécies, dos planetas, das árvores, de tudo que a gente vê e existe, Deus foi o criador de tudo isso. O espontaneísmo, que os seres vivos vão se originar de uma matéria inerte em condições especiais, isso aqui a gente não vai entrar tanto, certo? Isso aqui vou deixar para o professor de biologia. E o catastrofismo, que a evolução veio por meio das catástrofes causadas pela intervenção divina, certo? Então, as espécies foram surgir através de uma catástrofe. Alguém lembra de uma catástrofe na Bíblia? Tem várias, né? Mas tem uma que foi uma das principais, né? Que foi a da Arca de Noé, né? Foi uma catástrofe, né, causada pela intervenção divina, né? Alguém lembra o que foi que teve lá na Arca de Noé? Como foi que aconteceu? Alguém já leu? Já viu? Hein, pessoal? A única catástrofe que eu li, eu não li tanto a Bíblia, porque eu não tive Bíblia por tanto tempo, mas foi a única catástrofe que eu li foi a Arca de Noé. Aí, como é que seria a Arca de Noé? Alguém sabe dizer o que foi a Arca de Noé, né? E por A que Arca de foi Noé construída? foi uma arca, barco gigante, que cabia e retia todos os animais que Noé conseguiu encontrar e reteu em só um lugar. Como é? 2 gêneros de cada animal, macho e fêmea, para eles poderem reproduzir e continuar a espécie no futuro. Noé era Isso. uma pessoa que recebeu um chamado de Deus, falando que ele ia ligar a torneira na Terra, e a Terra iria inundar, e ele tinha uma certa quantidade de tempo para construir uma arca. Ele fez a arca, gigante, muito grande, colocou todos os animais, chegou o dia do dilúvio, ele entrou na arca, e ele foi o único que sobreviveu, por causa que a arca dele ficou flutuando. Isso. Ele e os seus filhos, né? Os seus filhos também Ele, os casaram, filhos e né? os animais. E os animais, né? Pronto, é exatamente isso. Isso é uma teoria que é fixista, né? É uma teoria que explica como os animais estão na Terra, né? Essa teoria vindo da Bíblia, da Arca de Noé. Uma outra teoria é a teoria do evolucionismo, certo? A teoria do evolucionismo, ele vai estudar a origem das espécies e essas modificações que a espécie sofrem ao longo do tempo, certo? O principal criador dessa teoria foi o naturalista, né? Então, na época, Charles Darwin, certo? Então, existiam os dois principais, né? Tinha o Lamarck e o Charles Darwin. O Lamarck veio antes do Charles Darwin, mas era como se essa teoria ela se complementasse a partir desses dois pensadores, certo? Desses dois cientistas, né? Não existia o termo cientista na época, era naturalista, mas eles eram cientistas, né? Eles tentavam comprovar as relações da natureza através de experiências, né? A primeira, né, de Lamarck. Lamarck lá vai nascer em 1744, ele vai morrer em 1829, lá em Paris. E o Lamarck foi um dos pioneiros, foi ele que iniciou essa teoria da evolução. Então, o que ele observava? O que o Lamarck observava? Ele defendia que os seres vivos, eles vinham de outros seres vivos. E cada espécie ocupava um lugar na sua escala natural.
Então, diferente da teoria fixista, o Lamarck diz, não, peraí, esse coelho aqui, que existe hoje em dia, ele não veio do nada. Antes existia uma espécie muito parecida com o coelho, só que essa espécie não conseguiu se adaptar e virou o coelho, certo? Então, a teoria da evolução, ele vai ter a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. É mais ou menos assim. O que seria a lei do uso e desuso, né? Ele vai dizer que as partes do corpo humano são extensivamente usadas por um organismo e vão se desenvolver ou não, ou então vão atrofiar. Por exemplo, aqui ele está dando um exemplo de um pato, certo? O pato, inicialmente, se vocês conseguirem ver aqui, ó, a perna dele, né, a pata, não existiam, os pés, né, não existiam essas membranas. Então, o pato, com o tempo, ele teve essa necessidade para nadar. Só que ele não tinha as ferramentas para conseguir nadar com eficiência, né? E com o tempo, ó, na escala evolutiva, essas membranas começaram a se desenvolver, certo? Com o passar, né, com as gerações de patos passando, eles desenvolveram essa habilidade, né? Tiveram essa mutação para o pato conseguir ter uma eficiência maior para conseguir nadar, certo? A lei da transmissão dos caracteres. Pessoal, aqui a gente pode ter vários exemplos, ó. Tem um exemplo também da cobra. Dizem que tem teorias que a cobra anteriormente ela tinha mãos e pés, né? Tinham patas, né? Ela tinha os membros superiores e inferiores. Só que com o tempo ela foi se adaptando para conseguir ficar mais ágil, conseguir sobrepor, né? Conseguir se desenvolver na natureza, conseguir se adaptar na natureza, ela foi perdendo. Então, ela deixou de usar muito as patas e isso fez com que ela fosse perdendo para ela conseguir se adaptar na natureza. Um outro exemplo é do ser humano, né? A gente vai ver depois só sobre o ser humano, mas a gente vê que os anteriores, os antepassados dos humanos, utilizavam muito os membros superiores para se locomover, né? Muito parecido com o que alguns macacos fazem hoje em dia, né? Eles usam os braços e as pernas para andar. O ser humano não. O ser humano, com o tempo, com a evolução, ele foi ficando ereto e as mãos, os membros superiores, foram utilizados para outros fins, né? Então, o ser humano ficar mais reto, mais ereto, foi essa lei do uso e desuso, certo? A gente vai ver mais para frente outros exemplos. Uma outra lei, pessoal, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que são as características de que um organismo adquire ao longo da sua vida pelo uso e desuso, né? E são transmitidos pela sua descendência. Ó, a gente vai ver aqui, ó, que os espinhos adquiridos pelos cactos durante sua evolução são transmitidos às gerações futuras. Então, por que o cacto tem espinho? Alguém sabe dizer por que um cacto tem espinho? O que vocês acham? É para se defender do roubo de água, eu imagino. Porque Sim, os cactos, eles são ocos, eles têm água dentro deles. E, além de se defender disso, também ele não queria ser comido, né, por alguns animais. Então ele vai ter Sim, os espinhos. alguns animais conseguem comer cactos. Alguns animais conseguiram ter, já é uma evolução, né, de comer os cactos, mas a grande maioria dos animais não consegue comer o cacto. Alguns conseguem, mas a grande maioria não. Por que isso aconteceu? Ó? Alguns cactos viram que, pelo desenvolvimento, pela evolução, viram que cactos que desenvolvem espinhos, eles conseguem sobreviver por mais tempo na natureza. Então, os cactos que não tinham espinhos eram mais vulneráveis, né? Qualquer animal podia chegar e comer a planta. Então, essa característica foi passada de geração em geração, ó, até que os cactos, nas gerações futuras, eles já desenvolveram o espinho, certo? Foi meio que uma proteção. Um outro exemplo que a gente pode ver é o camaleão. O camaleão, né, ele tem essa característica de conseguir
mudar a cor para ficar bem próximo à cor do ambiente que ele está, justamente por isso, porque ele vai conseguir se defender das presas, né? Gerações anteriores de camaleão podiam não ter essa habilidade de conseguir se camuflar. E com o tempo, com essa evolução, os camaleões que conseguiam se camuflar eram os que conseguiam sobreviver mais tempo e eram os que conseguiam procriar e conseguiam perpetuar a espécie, certo? E eles sempre iam pegando essa característica. Então, a lei do uso e desuso vai muito por isso, certo? Essa lei de transmissão de caracteres, adquiridos. Um outro exemplo, ó, segundo Lamarck, ó, a girafa, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente alongado, e essa mudança teria sido transmitida de gerações seguintes. Então, como o alimento foi ficando cada vez mais escasso, a girafa precisou buscar alimento cada vez mais alto, né? Ó. E aqui, pessoal, a gente vê nas gerações, certo? Não quer dizer que uma girafa que nasceu com um pescoço curto, não quer dizer que durante a sua vida ela conseguiu desenvolver esse pescoço mais alto, não. Isso aqui são gerações, certo? Aqui, ó, por exemplo, a girafa que nasceu com esse pescoço aqui, ela vai morrer mais cedo porque ela não vai conseguir encontrar alimento. Então, a girafa que tem um pescoço maior, ela vai sobreviver porque ela vai conseguir se alimentar e ela vai conseguir procriar para perpetuar a espécie. Então, os genes dessa girafa aqui com pescoço maior vai ser os que serão passados, porque ela conseguiu sobreviver, e não a girafa com pescoço menor, certo? Até que a gente encontrasse a girafa que a gente vê atualmente, né? Ó. Certo? Então, foi uma necessidade, né? Lei do uso e desuso. Ela precisava pegar alimentos cada vez mais altos, então o pescoço foi se desenvolvendo com o tempo. As girafas que tinham um pescoço maior foram sobrevivendo e foram perpetuando a espécie, né? Foram procriando e esse gene... Isso é um processo... Pode falar. Professor, e isso é um processo que não vai de 10, 20, 30, 50 anos. É um processo que pode demorar mais de 500 anos. São gerações. Sim. Tipo, em uma geração, o pescoço da girafa pode ter crescido em 0,5 centímetros. Em outra, pode ter crescido 2, 3,5. É muito difícil você ver alguma alteração na mudança de uma espécie. Principalmente na sua vida. Você só vai ver a mudança direto. Você não vai ver a mudança gradual, porque talvez se você viver 100 anos, por alguma sorte, você não vai ver quase nenhuma mudança gradual. É muito difícil, muito difícil. É muito sensível, né? Por exemplo, uma girafa que nasceu com 2 centímetros a mais de pescoço, ela já vai ter uma vantagem com a girafa que não nasceu com 2 centímetros a mais. E isso faz com que essa vantagem ela consiga se alimentar melhor. Aí, dependendo da espécie, o macho e a fêmea vai encontrar o macho para procriar com aquele macho que é mais forte, que ele consegue ter mais robusto. Por quê? Porque já é algo que é genético, certo? A fêmea sempre procura um macho que consiga ter uma característica melhor para conseguir passar esses genes, certo? É algo que é meio que involuntário. Mas é como tu disse, essa evolução é na escala de centenas ou milhares de anos, certo? A gente vai falar nas aulas futuras, que é a evolução do cachorro. A evolução, não vamos dizer evolução, mas é essa nova espécie do cachorro, né? Como é que o cachorro existiu? Alguém sabe dizer? Como é que o cachorro, qual é a origem do cachorro? Alguém sabe dizer, pessoal, como é que surgiu o cachorro? O cachorro sempre esteve aí na natureza. Os lobos são os ancestrais do cachorro, e com o tempo que eles foram interagindo com os humanos e ficando mais preguiçosinhos, eles foram mudando. Por exemplo, um dos exemplos mais úteis, o pug. Quando o lobo precisou ser menos caçador e mais adorável, vamos dizer assim,
o focinho, com o passar das gerações, ele foi indo para dentro, porque não precisava, era Uso e desnecessário, desuso, né? A lei. uso e desuso. E o Pug foi lentamente perdendo o focinho até ficar só com aquela cara amassada que ele tem hoje em dia. Exatamente. E isso a gente vai ver quando a gente falar agora de Darwin, que existe dois tipos de seleção. Tem a seleção natural e a seleção artificial, certo? A gente está vendo primeiro Lamarck, né, que ele vai falar muito, ele vai iniciar essas questões de evolução falando do uso e desuso, mas o Darwin é o que vai conseguir complementar, vai conseguir explicar coisas que o Lamarck não conseguiu explicar até mesmo pela sua época, né? Mas, em resumo, pessoal, o Lamarck, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, dependendo da modificação que vai ter no ambiente, sei lá, o ambiente mudou para frio, para calor, virou um deserto, vai ter essa necessidade de adaptação, as espécies têm que se adaptar para ter um novo comportamento. Então, a partir dessa lei do uso e desuso, eles vão desenvolver ou vão atrofiar algum órgão, né? Como tu falou do focinho do cachorro, mas pode ser outros. A gente vê que um exemplo lá das cobras que perderam os membros superiores e inferiores. A gente pode ver também muito dos anfíbios, certo? Os anfíbios a gente pode pegar em outras aulas, mas a gente vê que os anfíbios, em gerações anteriores, eram seres aquáticos. Mas houve a necessidade de eles irem buscar principalmente alimento na terra, eles começaram a desenvolver patas para conseguir, e principalmente também na sua respiração, para conseguir pegar alimentos na terra, certo? Então a lei do Lamarck é muito baseado nisso, na modificação do organismo, aí vai a herança, né? Os animais que conseguem ter essa vantagem é os que conseguem passar a sua genética para gerações futuras e vão conseguir transmitir para os seus descendentes, certo? Algumas críticas, né, que tem ao Lamarck. A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações e órgão desenvolvido, porque pelo uso sofrem regressões quando deixam de ser usados, certo? Então tem alguma crítica em relação a isso, porque essa lei do uso e desuso não é para todas as espécies, não é uma regra para todos. A gente vai ver nas aulas que explica muitas espécies, mas não é uma regra geral, certo? Não quer dizer que todas as espécies passaram por esse tipo de lei. Então, as características vão adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática e não o material genético, ou seja, não são transmitidas às suas descendências. Isso aqui, pessoal, ele está, por exemplo, se vamos colocar do ser humano, certo? Aqui eles estão dizendo que quando um animal aprende algo, isso não quer dizer que as suas características desse aprendizado vá passar para o seu descendente. Por exemplo, vamos dizer que o Roberto, né, é muito bom em música. Eu tenho uma facilidade para música. Não necessariamente o meu filho, eu aprendi a gostar de música, eu aprendi a desenvolver essa técnica, não quer dizer que o meu filho também vai gostar de música. Não quer dizer que o meu filho vai pegar essa característica de mim, porque foi algo que eu aprendi durante a minha vida, certo? Mas as minhas características genéticas, cor do olho, cabelo, pode ser que o meu filho pegue essas características de mim. É meio que uma crítica. O Lamarck, ele explicava que se um animal aprendesse algo naquele momento, ele conseguia passar esse conhecimento através das gerações, mas isso não acontece. Ele consegue passar as características genéticas. Então, por meio de mutações que vão nascer um animal diferente, ele vai se adaptando ao meio e isso sim, essa característica genética passa, mas não o que o animal aprendeu durante a sua vida, né? Um outro naturalista é o Charles Darwin, né? Mais conhecido como Charles Darwin. Ele vai nascer lá em 1809 e morre em 1882, né? A gente vê que eles não, o Darwin e o Lamarck, eles não são contemporâneos, né? O Lamarck morreu, acho que o Lamarck morreu um pouco depois que olha, vai morrer em 1829. Em 1829, o Darwin ainda tinha, acho que 10, não, tinha 20 anos, né?
tinha 20 anos na época. Ele vai morrer em 1882 e ele vai estudar medicina e teologia, mas foi na botânica e na geologia, principalmente na geologia, que ele vai ter o seu reconhecimento, certo? Então, o Darwin, ele como naturalista, ele tinha condições, né, recursos, ele viajou por 5 anos pelo mundo, a bordo do Beagle, né, que era o nome lá do navio que ele tinha, certo? Ele percorreu o mundo coletando fósseis, animais e plantas. Então, após 20 anos desses estudos, ele publicou um livro que era herege na época, certo? Ele ia contra principalmente os princípios dele e os princípios da igreja, né? Ele, como um homem muito religioso, estudou teologia. Então, após 20 anos de estudo, ele publicou A Origem das Espécies, que serviu de base para comprovar a sua teoria, certo? Aqui são as viagens que ele fez, ó, entre 1831 e 1836, né? Ó, saindo da Inglaterra, aí ele passou pela África, veio pelo Brasil, certo? Passou por toda a América do Sul, ó, passou pela Oceania, foi pela Austrália, e essa viagem aqui durou 5 anos, certo? Então, quais são os principais aspectos da teoria de Darwin? Só para finalizar, certo, pessoal? A aula. Os principais aspectos das teorias dele é que diversas formas de vida surgiram de um ancestral comum. Então, houve modificações na sua descendência. E o mecanismo dessa modificação é a seleção natural. Então, os indivíduos de uma mesma espécie vão apresentar variações, certo? É como o ser humano, certo? A gente vê, o ser humano, existem pessoas que são mais altas, mais baixas, têm os braços mais longos, têm as pernas mais longas, né? E isso é uma característica genética. Mas isso a gente vai ver na próxima aula melhor sobre o darwinismo. Ele tem uma diferença do Lamarck, mas o interessante é que os dois se complementam para dizer como é que essas espécies elas foram evoluindo. Beleza, pessoal?